Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer mais uma questão discursiva da UFSC, essa que é de 2017. Então, a questão fala mais ou menos assim: a mutação e a recombinação gênica são mecanismos que promovem a variabilidade gênica das espécies, os quais foram explicitados na teoria sintética da evolução. Eu sei que parece de biologia, mas no decorrer da questão agora você vai ver que é química mesmo, tá? E um tipo de mutação está ilustrado no esquema abaixo, no qual ocorre a mutação pontual, que provoca modificação da estrutura da 5-metilcitosina. Eles colocaram a molécula aqui, pelo menos, né, pra gente dar uma olhadinha nela, e origina a timina, que também está aqui. Quando a replicação se dá antes do mecanismo de reparo, ocorre uma alteração na sequência do DNA, que, dependendo do caso, pode provocar alteração no fenótipo. Então ele está dando as estruturas aqui delas, né? Ele está dizendo que a guanina se gruda com a metilcitosina, né? Acho que a gente já sabe até como que elas se grudam aqui assim, né? E depois diz que a timina aqui vai se juntar com a adenina, né? E tá dando aqui a mutação pontual, né? Que onde é que tinha 5-metilcitosina virando timina, né? E essa timina se ligando com a adenina, né? Então, as questões são assim, tá? Cite o tipo de interação química que ocorre entre as moléculas de 5-metilcitosina e de guanina em uma dupla hélice de DNA. De acordo com a definição de ácidos e bases de Lewis, importante revisar essa teoria, né? Como é classificada a molécula da adenina e por quê? E calcule o valor que representa a diferença entre as massas molares da molécula de guanina e de 5-metilcitosina. E ele deu as massas molares, né? De novo, né? Eles fazem isso porque a UFSC, nesse dia, né? Que é o nosso terceiro dia de prova, eles não fornecem a tabela periódica, então eles têm que dar a massa pra gente. Então, você pode dar um pause agora e tentar responder, porque daí no próximo slide já é praticamente a correção. Deu? Vamos lá, então. Ó, eu vou fazer uma comparação básica entre as teorias de ácido base, tá? Então, o que seria legal você saber? Que a teoria mais antiga, que é 1800 e tanto, tem a teoria de Arrhenius. E o Arrhenius diz que o ácido é o que libera H+ em solução aquosa. Aqueles ácidos que geralmente você conhece, tá? Ácido clorídrico, nítrico, sulfúrico. E as bases são as que liberam hidroxila em solução aquosa. Mas tem que ter água, tá? Tem que ter o solvente água para poder definir se é ácido ou base. Então, exemplos de bases, tá? Tipo soda cáustica, cal hidratado, que os vestibulares adoram. Agora, se for para as teorias modernas, digamos assim, né? Tem duas, a de Bronsted-Lowry e Lewis. A de Bronsted-Lowry vai dizer que o ácido é o que libera H+. Repare que é praticamente uma cópia dessa, né? Por isso que é legal tu fazer uma comparação entre as teorias. Só que ele libera H+ em qualquer situação, não precisa ser em meio aquoso. Se liberou H+ para um outro ácido ou uma outra reação que não tem água, ele vai ser um ácido. Só que repara o seguinte, ó, o hidrogênio ele só tem um próton, né, e um elétron. Claro que tem hidrogênios que tem massa 2, que tem um nêutron também, mas não é o caso. Então, a maioria deles só tem um próton e um elétron. Se ele perder esse elétron e ficar desse jeito aqui, né, ele fica só o próton. Então, como o hidrogênio aqui representado H+, tá? É só o próton, eu posso chamar essa teoria de teoria protônica. E aí, como você é um cara muito inteligente, né? Se tem a teoria protônica, também tem a teoria eletrônica, acertou. A teoria eletrônica é de Lewis. Lewis, tenta lembrar que Lewis, elétrons, tá? A teoria eletrônica é de Lewis. E aí, como isso aqui é o contrário, pensa totalmente o contrário, tá? Por exemplo, o contrário de libera vai ser recebe. E o contrário de próton vai ser um par de elétrons. Combinado? Se eu montei essa primeira linha aqui assim da tabela, né, digamos assim, dos ácidos, a base fica muito mais fácil, porque é só o contrário, tá? Por exemplo, o ácido de Bronsted-Lowry libera H+, a base recebe H+. O ácido de Lewis recebe elétrons, a base doa o par de elétrons. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui de Bronsted-Lowry, tá? Quando abreviar BL é Bronsted-Lowry. Repara que nessa reação aqui, tá? A água ela tinha 2 hidrogênios e agora ela tem 3. Quer dizer que ela recebeu um H+. E a mesma história aqui do HCl. O HCl tinha um hidrogênio, agora não tem nenhum. Como esse HCl, o ácido clorídrico, tá? O cloreto de hidrogênio, liberou um hidrogênio para a água, né? Ele vai ser o ácido e a água vai ser a base. Só que agora imagina essa reação voltando, pode ser? Esse H3O+, tá, o hidrônio aqui, ele vai devolver o H+ para o Cl-. Então agora ele é o ácido e o Cl- é a base, porque recebeu o H+.
Show? Ainda existe uma coisa que só vale para a teoria de Bronsted-Lowell, tá? Não vale para as outras teorias, que é um negócio chamado par conjugado. O par conjugado é sempre o ácido de um lado e a base do outro lado, tá? Aquele que tiver o ácido mais forte, a gente diz que vai ser o par conjugado número 1, que é o mais forte. Então, esse ácido aqui e a base do outro lado, ó, tipo água e hidrônio, né, eles formam um outro par conjugado. Combinado isso? Tu pode fazer de um jeito muito rápido também, tá? Que é uma dica minha que tu pode fazer assim, ó. Eu vou achar um par conjugado antes de começar a brincadeira. Daí como é que eu acho antes? São os mais parecidos. Par conjugado, parecidos. E aí esses parecidos, aquele que tiver mais hidrogênio, né? Ele vai ser o ácido, porque vai liberar o hidrogênio. E o que tiver a base é porque já liberou o hidrogênio, agora ela vai receber. Então quem tem menos é base, quem tem mais é ácido. Por exemplo, se aparecer essa reação aqui, você concorda que os mais parecidos é o bicarbonato com o carbonato? Claro, também tem o fluoreto e o fluoreto de hidrogênio, tá? O ácido fluorídrico, se estiver em solução aquosa. Então, esses dois aqui, né? Bicarbonato com carbonato são o nosso par conjugado. Quem tem mais hidrogênio? O bicarbonato. Então, esse cara aqui é o ácido. Quem tem menos hidrogênio nem tem o carbonato, então é a base. A mesma coisa vale para o fluoreto e para o ácido fluorídrico. Como o ácido fluorídrico tem mais hidrogênio, ele vai ser o ácido e o fluoreto vai ser a base. Assim fica muito fácil, né? Cara, só para dar um exemplo, tá? Se um dia aparecer no vestibular alguma coisa assim, tipo, CH3, COOH, com esse cara aqui, por exemplo, CH3, COO-, e perguntar assim, isso aqui poderia ser um par conjugado? Aí fazer, sim, poderia ser um par conjugado. Mesmo sem ver a reação, eu já sei que esse cara aqui vai ser o quê? O ácido, e esse cara aqui vai ser a base. Beleza? Tá, e qual é a dica para a teoria de Lewis? Assim, se o cara tiver par de elétrons para doar, aí ele vai doar o par de elétrons e vai ser a base de Lewis. Por exemplo, ó, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, porque ele é do grupo 15. Então está sobrando esse par aqui. Toda vez que ele estiver sobrando esse par, ele pode doar esse par, por exemplo, um H+, para formar o cátion amônio. Então, por isso que ela vai ser uma base de Lewis, se tiver o par de elétrons. Então, tenta focar no par de elétrons, tá? Quando aparecer aminas. Eu consigo ver um par de elétrons aqui no nitrogênio. Ou se aparecer as bases nitrogenadas, né? Que é o foco dessa aula ou dessa questão, né, discursiva. Como eu estou vendo o nitrogênio aqui com os pares de elétrons, né, eu consigo ver, ele vai doar esses pares de elétrons. Ó, todas as bases nitrogenadas, elas recebem literalmente esse nome, tá? Nitrogenada porque tem nitrogênio, e bases porque são bases de Lewis, porque vai doar esse par de elétrons. Por exemplo, ó, adenina e guanina, que são bases derivadas da purina, tá? Repara que essa parte aromática aqui, ó, é a purina, ela se repete nessas bases aqui também. Por isso que o nome delas são purinas ou bases púricas, né? Só um detalhe interessante que eu achei colocar aqui é que existe uma molécula que é muito parecida com a purina, que é a cafeína, olha só. Ela tem os nitrogênios cíclicos aqui, né, heterocíclicos, do mesmo jeito que a purina. Então, a cafeína também seria uma base nitrogenada, digamos assim, né? Ó, e só para te mostrar as outras, tá? Aqui a gente tem a citosina. Repare que ela também tem o par de elétrons com nitrogênio, né? Repare que aqui também tem a timina, tem nitrogênio. Aqui também tem a uracila, o uracil, né? E aí elas são derivadas da pirimidina. Por isso que eu posso chamá-las de bases pirimidinas ou simplesmente pirimídicas, que é o adjetivo, né? Beleza? Daí que vem a história de bases púricas e pirimídicas. E só uma observação, existe uma molécula que é derivada da pirimidina, que é chamada de ácido barbitúrico. Esse cara aqui, ele possui uns derivados muito foda, porque eles são analgésicos, tá? E esses analgésicos aqui, meio hipnóticos, assim, eles acabam sendo usados até de forma ilegal aí, como Boa Noite Cinderela e outros derivados podem formar coisas parecidas, assim, tá? Bom, agora que a gente já revisou essa parte do nitrogênio tendo par de elétrons, né? Seria legal ressaltar que o oxigênio também tem par de elétrons. Porque o oxigênio, ele tem, 6 elétrons na última camada, que são esses 6, e aí vai sobrar 2 pares de elétrons. Então é muito normal, por exemplo, a água poder doar esse par de elétrons aqui, por exemplo, para um H+, para formar o hidrônio, né? Ou se aparecer um éter, né? O éter vai ter oxigênio com os pares de elétrons. Então é uma base
de Lewis, beleza? Eu só vou te mostrar um negócio que é assim, a teoria mais abrangente que tem é Lewis. E aí depois é Bronsted-Lowry, por exemplo. O H+ aqui, ele recebe um par de elétrons, né? Ele tem um orbital livre para receber um par de elétrons. Então, ele é um ácido de Lewis. Já para Bronsted-Lowry, ele é o nosso parâmetro, né? Porque quem dá e quem recebe H+ é ácido ou base. Então, esse cara aqui não teria uma classificação correta para Bronsted-Lowry, mas para Lewis sim. Então, tudo se encaixa praticamente em Lewis, tá? E a teoria mais restrita que tem é de Arrhenius, porque o Arrhenius tem que estar obrigatoriamente na água, tá? Se não tiver na água, daí a gente não consegue dizer direitinho o que é pela teoria de Arrhenius, mas aí tem a de Bronsted-Lowry, que é mais abrangente. Beleza? Então, olha a questão. Cite o tipo de interação química que ocorre entre as moléculas de 5-metilcitosina e guanina. Como essas moléculas elas têm o H ligado no FON, a gente já sabe que isso aqui é ponto de hidrogênio. Então, tu vai botar assim, ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio. Claro, você poderia construir uma frase, tá? Que também é mais recomendado, tipo, a interação química que ocorre entre as moléculas, né? É ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio. Só cuida para não inventar coisa nessa frase não, tá? Às vezes eu prefiro uma resposta mais seca do que tu ficar enrolando. E na letra B diz assim, de acordo com a definição de ácidos e bases de Lewis, que é o mais abrangente que tem, baseado nos elétrons, né? Como é classificada a molécula de adenina? Cara, como a molécula de adenina, ela tem vários nitrogênios, né? Esse nitrogênio, ele vai poder doar o par de elétrons, então é uma base de Lewis. Isso seria legal se deixar completinho, tá? Porque ela pergunta por quê. Então seria legal se colocar assim, a adenina é uma base de Lewis, porque possui, a gente está explicando aqui, tá? Porque possui átomos de nitrogênio com par de elétrons isolado. Essa é a expressão que a UFSC adora, tá? Tu podia botar par de elétrons não compartilhados, par de elétrons não ligantes. Usa a expressão que a UFSC usa, tá? É legal tu fazer as provas anteriores e ver questões anteriores justamente por isso. Então, tem um par de elétrons isolado, ou seja, podem ser doados. Aí tu deu o conceito já de base de Lewis para eles. E agora calcule o valor que representa, né, a diferença entre as massas molares da molécula de guanina e de metilcitosina. Cara, o que aconteceu aqui? Eu vou pegar essa molécula aqui e vou contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios, nitrogênio e oxigênio. Tu pode voltar lá se tu quiser, mas eu achei esse cálculo aqui. Agora o que eu faço? Eu pego o carbono e multiplico 12 vezes 5, tá? 60. Aí eu somo com 5, eu faço 14 vezes 5, 70, e somo ainda com 16. Quando eu somar tudo isso aqui, eu achei 151. Eu vou fazer a mesma coisa com a metilcitosina. A única diferença é que tem 2 nitrogênios a menos, né? E 2 hidrogênios a mais. Aí eu vou multiplicar o carbono por 12, 5 vezes 12, 1 vezes 7, que é o massa de hidrogênio, nitrogênio, ó, 14 vezes 3, depois somar com oxigênio, e deu 125. Então a diferença entre elas, né, da massa molar foi 26 gramas. Tu poderia colocar assim, tá? A diferença guanina e citosina, né, é 26 gramas, ou a diferença entre as massas, entre elas é 26. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado aí da resolução, tá? Se você quiser assistir mais vídeos, cara, passa lá no canal, se quiser assistir meu último vídeo publicado, eu vou deixar aqui para você curtir também, tá? Bons estudos aí, forte abraço, tchau!